remédio, qual remédio que eu vou priorizar? Eu vou priorizar o remédio que vai fazer esse filtro de café aqui, que é o rim, diminuir a inflamação, e com isso vai sair menos pó na xícara, menos proteína. Eu vou escolher os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é o captopril, o enalapril, né? Esses dias agora nós fizemos um encontro lá no programa Renais que se Cuida, falando só sobre essas medicações que protegem os rins para eles. Por que isso é importante, gente? Porque conhecimento transforma. O que eu via muita gente fazendo? Eu uso valsartana, eu uso amlodipino, levolodipino e ela usa atenolol. Se ela controlar o sódio, se ela controlar o açúcar e a pressão fazer atividade física e a pressão começar a cair, o que vai acontecer? Ela tem que ir tirando, aí o que eu via muitas vezes acontecer no consultório? A pessoa ia lá, tirava o valsartana, que é o remédio mais importante. E aí aqui a gente começa por aqueles medicamentos que não têm impacto sobre o rim. Por exemplo, levolodipino controla a pressão, mas ele não diminui a perda de proteína na urina. Atenolol controla a pressão, mas não diminui a perda de proteína na urina. Então, até com esse conhecimento, eu falo assim, olha, eu falo sempre para os meus alunos e para os meus pacientes, essa é a última medicação que nós vamos tirar. E mesmo assim, se precisar, a gente vai reduzindo a dose dela para manter a menor dose possível, que mantenha você sem perda de proteína na urina e que mantenha a sua função renal sob controle, sem perda de proteína. Olha como o conhecimento é importante. Aí, o que eu vejo muitas vezes, foi aí que eu comecei a ver que eu precisava ensinar vocês e os meus pacientes. Às vezes, eu pensei, minha pressão começou a cair, doutora Kátia, e eu tirei o valsartana, eu tô com atenolol e levolodipina. Eu falei, tá. Aí eu fico pensando, aí na mesma hora eu pensei assim, os meus alunos do programa sabem que o valsartana é importante, então eles não tirariam. Meu médico mandou usar, por exemplo, o dapaglifosina, que é uma medicação também que diminui a perda de proteína lá dentro do rim, e aí vai cair menos pó na xícara. Eu estou comendo do enalapril, do captopril, os bloqueadores de receptores de angiotensina, como, por exemplo, losartana, o valsartana, o omesartana. Todos esses vão ajudar a diminuir a perda de proteína na urina, porque a gente sabe que quando está perdendo muita proteína é porque a doença não está sob controle, porque esse rim está inflamado. E essas medidas, independente se é lúpus, independente se é diabetes, independente se é nefropatia por IgA, independente se é membranosa, independente se é pela pressão alta. Claro que tem contraindicações? Tem. Quando o potássio sobe demais, acima de 5,5, ou quando a pessoa piora a função renal mais que 30%. Olhem para vocês verem quanto isso faz sentido. Agora, o que eu costumo falar? Não adianta tomar só remédio. Por quê? Igual a própria Cida falou ali, toma 3 remédios e não controla. Ali a gente tem que fazer também a questão dessas outras coisas que é pressão que sustente diante de um estilo de vida bacana, de uma alimentação com pouco sal e sem açúcar, sem farinha ruim. É maravilhoso, tá? E esse rim, gente, quando à medida que se a gente não conseguir frear isso, essa perda de proteína na urina, se não conseguir frear o que está provocando esse problema renal, ele vai ficando só rachadinho, ele vai ficando feio, e ele vai ter uma hora que vai fibrosar e a gente já não vai conseguir atuar. Então, agora é a hora de fazer as coisas, tá?